Bom, vamos dar continuidade à leitura que está na página 192 do volume 10º das obras completas do Freud, tá? E ver se a gente se ajusta aqui. Outras observações do paciente, no entanto, apesar de também estarem centradas em sua dama, mostravam um mecanismo diverso e deviam sua origem, não sei se ele usa a palavra origem ou gênese, a um instinto, também não sei se ele está usando a palavra instinto ou pulsão, parece mais que sim, que está usando pulsão, diferente. Por quê? Porque parece, porque ele aqui não está se referindo à nossa parte animal. E por que não origem? Porque ele não era chegado a uma ontologia. Então, pode ser que tenha usado origem como um termo vulgar, mas pode ser que tenha dito gênese. Não estou com a edição alemã aqui perto. Além de sua mania de emagrecer, ele construiu toda uma série de outras atividades obsessivas no período em que a dama veraneava, atividades essas ao menos em parte relacionadas diretamente com ela, a dama. Certo dia, passeando de barco em companhia dela, soprava um fortíssimo vento e ele teve de obrigá-la a pôr o gorro dele, pois se formulara em sua mente a ordem que nada deveria acontecer a ela. Esse nada deveria acontecer a ela está em itálico e tem uma nota. Para completar o sentido dessa ideia, faz-se necessário acrescentar as palavras, abre aspas, pelo que ela viria a ter, pelo que ele, o homem dos ratos, viria a ter culpa. Continuando Freud está fazendo uma análise do caso aqui. E isto era uma espécie de, abre itálico, obsessão de proteger. E teve outros efeitos além deste. Em outra ocasião, durante uma tempestade, enquanto estavam sentados juntos, ele ficou obcecado e não era capaz de saber a razão, com a necessidade de contar. Essa necessidade de contar está em itálico, até 40 ou 50, no intervalo entre um raio e o trovão que o seguisse. Isso tudo, gente, é da neurose obsessiva, são efeitos do transtorno obsessivo-compulsivo quando a estrutura obsessiva entra na ação mais pesada. Mas Freud até então não sabia nada de estrutura, ele estava descrevendo os fenômenos. No dia em que ela devia partir, ele bateu com o pé numa pedra da estrada e foi obrigado, em itálico, a afastá-la do caminho, pondo-a à beira da estrada, pois lhe veio a ideia de que o carro dela iria passar dentro de poucas horas pela mesma estrada e poderia acidentar-se nessa pedra. Contudo, minutos depois, pensou que era um absurdo e foi, entre itálico e itálico, obrigado a voltar e restituir a pedra à sua posição original no meio da estrada. Depois que ela partiu, ele se viu presa de sua obsessão, em itálico, por compreensão, em itálico, por compreensão em itálico também, que o tornou uma praga para todos os seus amigos. Forçou-se a compreender o significado exato de cada sílaba que lhe dirigiam, como se, de outro modo, estivesse perdendo um precioso tesouro. Consequentemente, detinha-se interrogando: o que você acabou de dizer? E após a frase ter sido repetida, ele não conseguia pensar que ela soara diferente ao ser dita pela primeira vez, e ele assim ficava insatisfeito. Todos esses produtos de sua doença
dependiam de uma determinada circunstância que, naquela época, regia as suas relações com a dama. Em Viena, ao despedir-se dela antes das férias de verão, ela dissera algo que ele interpretou como um desejo da parte dela de rejeitá-lo pelo resto de sua presença. E isso o deixou muito triste. Durante a permanência dela no balneário de verão, houvera a oportunidade de debater a questão e a dama fora capaz de provar-lhe que essas suas palavras, que ele interpretara mal, encerravam, pelo contrário, a intenção de poupá-lo de parecer uma pessoa ridícula. Isso fez com que ele se sentisse, de novo, muito feliz. A mais clara alusão a esse incidente estava encerrada em sua obsessão por compreensão. Foi elaborada como se ele estivesse dizendo a si mesmo: após uma experiência dessas, você jamais deverá interpretar mal de novo a quem quer que seja, se é que você deseja escapar a uma desnecessária aflição. Tal resolução não era meramente uma generalização de uma única ocasião, mas também estava deslocada, talvez em virtude da ausência da dama, de um indivíduo superestimado a todos os outros indivíduos inferiores. E a obsessão não pode ter emergido unicamente de sua insatisfação pela explicação que ela lhe dera. Deve ter exprimido algo mais além disso, de vez que redundou em uma dúvida insatisfatória quanto a saber se aquilo que ele ouvira fora repetido corretamente. As outras ordens compulsivas mencionadas nos deixam no rastro desse outro elemento. Sua obsessão de proteger só pode ter sido uma reação. Travessão como uma expressão de remorso e penitência. Travessão outra vez a um impulso necessário, ao contrário, ou seja, hostil, que ele deve ter sentido com relação à sua dama antes do éclaircissement de ambos, do esclarecimento. Freud bota palavras em francês no meio das coisas. Ele, afinal, estudou com o Charcot e ele era chique usar o francês na época. Sua obsessão de contar durante a tempestade, por ser interpretada com o auxílio de algum material fornecido por ele, como uma medida defensiva contra temores de que alguém estivesse em perigo de morte. A análise das obsessões que consideramos em primeiro lugar já nos aconselhou a encarar os impulsos hostis do modo paciente como particularmente violentos. A análise das obsessões que consideramos em primeiro lugar já nos aconselhou a encarar os impulsos hostis do nosso paciente como particularmente violentos e da natureza de uma raiva irracional. E agora achamos que, mesmo depois da reconciliação desses impulsos, sua raiva pela dama continuava a desempenhar um papel na formação de suas obsessões. Sua mania de dúvida com relação a saber se ele havia ouvido corretamente era expressão de dúvida que ainda espreitava em sua mente se, de fato, ele dessa vez havia entendido corretamente a sua dama e se estava justificado por considerar as palavras dela como prova de sua afeição por ele. A dúvida contida em sua obsessão por compreensão era uma dúvida dela, entre parênteses, amor. No peito do amante enfurecia-se a batalha entre o amor e o ódio, e o objeto desses dois sentimentos era a única e mesma pessoa.
A batalha era representada numa forma plástica por seu ato compulsivo e simbólico de remover a pedra da estrada pela qual a dama iria passar, desfazer depois esse ato de amor mediante a restituição da pedra ao lugar onde estivera, de modo que o carro viesse a acidentar-se nela e a dama se ferisse. Não estaremos fazendo um julgamento correto dessa segunda parte do ato compulsivo se o encarregássemos à primeira vista apenas como um repúdio crítico de uma ação patológica, embora seja uma parte que foi determinada por um motivo contrário àquele que produziu a primeira parte. Atos compulsivos como este, em dois estádios sucessivos, quando o segundo neutraliza o primeiro, constituem uma típica ocorrência nas neuroses obsessivas. Naturalmente, a consciência do paciente interpreta-os mal e formula um conjunto de modificações secundárias que os explica, em suma, que os racionaliza. Aí diz assim, conferir Jones em 1908. A palavra racionaliza está aqui em itálico. Racionalização é um mecanismo de defesa do ego, conforme a gente sabe. Sua reação, mas ele não sabia de ego nessa época. Sua real significação, nem Diana Freud teorizando. Sua real significação, contudo, reside no fato de serem eles representação de um conflito entre dois impulsos opostos de forma aproximadamente igual. E até agora, tenho achado invariavelmente que esta se trata de uma oposição entre o amor e o ódio. Isso ele só vai conferir lá para frente, lendo Empédocles, 1934, mais ou menos. Atos compulsivos dessa natureza têm, sob o ponto de vista teórico, um interesse particular, de vez que nos mostram uma nova modalidade de método de construção de sintomas. Na histeria, o que ocorre normalmente é chegar-se a uma conciliação que capacita ambas as tendências opostas a se expressarem simultaneamente, o que é como matar dois coelhos de uma só cajadada. Isso ele vai, em 1914, fazer em detalhes. Aqui tem uma nota. Conferir fantasias histéricas e sua relação com a bissexualidade, Freud, 1908. Isso já um ano depois dele ter tratado do Homem dos Jatos. Ao passo que aqui, cada uma das duas tendências opostas é satisfeita isoladamente, primeiro uma, depois a outra, embora naturalmente se faça uma tentativa de estabelecer determinado tipo de conexão lógica, muitas vezes desafiando toda a lógica entre os antagonistas. Aí vem uma nota. Um outro paciente obsessivo certa vez me narrou a seguinte história. Um dia passeava em Schönbrunn. Ver nota de rodapé na página 19. Quando tropeçou num galho que estava no chão. Ele o apanhou e o atirou para dentro da sebe que cercava o caminho. Quando voltava para casa, fui subitamente acometido de uma preocupação de que o galho, ficando nessa sua nova posição, pudesse se projetar um pouco para fora da sebe e ferir alguém que passasse pelo mesmo lugar depois dele. Sentiu-se então obrigado a saltar do bonde, correr até o parque, reencontrar o lugar e restituir o galho à sua posição anterior, embora qualquer um outro, além do paciente, teria visto que, pelo contrário, seria definitivamente mais perigoso para os transeuntes sua posição original do que na sebe onde ele o pusera. O segundo ato hostil que ele praticou, sob compulsão, ficou revestido em seu ponto de vista consciente com as motivações que realmente faziam parte do primeiro,
um ato filantrópico. Eu vou parar aqui e vai ser dividido, essa segunda parte vai ser dividida em 3 partes. A terceira é a próxima. Essa é a parte onde Freud está fazendo algumas ideias obsessivas e sua explicação. É lamentável que os médicos que se formam em psiquiatria não leiam obrigatoriamente nas suas residências, não foi à toa que eu chamei de resistências, porque as residências em psiquiatria é muito raro que sejam boas. Porque eu cheguei a receber um caso que eu tratei de um neurótico obsessivo muito grave, que vinha com diagnóstico de esquizofrenia, 2 diagnósticos de esquizofrenia. E ele me apresentou até a documentação disso. E ele foi a uma analista, mostrou isso a ela é minha amiga, ficou com medo de tratar do rapaz e me mandou ele. Ele era realmente muito estranho, claro, com todas essas coisas. Era muito florido o negócio. Era um caso muito grave. Agora, graças a Deus, eu tinha lido Freud. E Freud a gente tem que ler, porque ele faz a gentileza de dar detalhes de tudo. Agora, é uma pena que os psiquiatras não leiam, porque esse rapaz, por exemplo, teve 2 diagnósticos de esquizofrenia. Inclusive, a família toda foi informada que ele era esquizofrênico. E aí a família aproveitou para avisar os vizinhos. Então, ainda por cima, bullying foi o que não faltou a esse rapaz na vida dele, né? E ele, por sua vez, já estava se sentindo um esquizofrênico completo. Então, ele já se comportava mais estranhamente ainda no trabalho para disfarçar a esquizofrenia que ele não tinha. E aí ele começou a ser discriminado no trabalho. Quando ele chegou na minha carreira artística, aos 42 anos, ele chegou muito mal. Então, os orientadores de psiquiatras, futuros psiquiatras, por favor, façam ler o caso do Homem dos Ratos. Ele é muito rico. E muito obrigada. Agora eu vou parar aqui.